O Estranho Mundo das Animações Soviéticas. Eu não conheço nada de animação soviética, vamos ver. Música de Sanouta, Based. Nos últimos anos, um certo país do leste europeu vem ganhando bastante destaque na cultura popular, seja na música, representações estéticas que transmitem um ar característico do lugar, ou nos memes que reforçam essas imagens Literalmente a já gente aqui. conhecidas. Mas muito antes disso, esse território foi um dos maiores centros culturais da região, onde durante a era Até hoje é um puta centro cultural, né? Até hoje é um puta centro cultural, não adianta. Eu não tô falando simplesmente da Rússia, eu tô falando de toda a região que foi a União Soviética. Pode botar a Ucrânia aí, tá ligado? Tipo, os caras são foda. Em cultura, em arte, os caras são muito bons. Sabe? É riquíssimo o alicerce. Que é um lugar também muito grande, né? Se você parar pra pensar. E é um lugar que tem uma mistura cultural muito específica, né? Essa mistura do asiático com o europeu. Trouxe um alicerce cultural muito específico, né? Muito específico. É uma coisa até um pouco intransponível, né? Pra gente aqui que tá mais, né, no sul, né? Era soviética, foi No sul responsável mundial. por algumas animações bem curiosas que combinavam o estranho com o surreal, trazendo consigo uma combinação bem única. E para a gente entender essas animações, é importante antes a gente se situar sobre o período em que elas foram produzidas, sendo durante a Guerra Fria, período esse que foi marcado por intensa rivalidade entre os blocos capitalista e socialista. Cara, a gente fala das construções russas serem bonitas, tipo essas coisas da construção russa, do brutalismo, essas coisas, não é? Não lembro o nome. Acho que conta como brutalismo essas construções. Eu acho que tem uma vibe, tem uma atmosfera, mas não parece um lugar hiper pica de morar, com todo respeito. Eu moro no estúdio aqui em São Paulo. Estúdio é uma pica. Eu ando 6 passos, acabou minha casa. Entendeu? É essa que é a condição. Eu sinto aquela vibe de tipo, tá, é bonito, é vibe. Talvez pra uma pessoa morar, mas se tem uma família naquele prédio, será que é confortável? Parece ser meio complicado, sabe? É melhor do que não ter gente na rua. Então, tipo, a União Soviética, querendo ou não, resolveu bastante, né, o problema da galera não ter casa. Mas, tipo, porra, parece um negócio pesado ali, né? Uma coisa é a gente visitar, tipo, uau, legal, olha o Molchat Doma, tá ligado? Olha, eu tô no Molchat Doma, eu tô no Stalker, tá ligado? Você tá lá jogando Stalker, ó, tô igualzinho no Stalker. É legal. Mas, tipo, quando você pensa em morar lá, será que isso não dá uma depressão fodida nas pessoas, em algum nível? Tipo, não dá uma desanimada, tá ligado? Muito se fala sobre como solução, né, os blocos soviéticos pra resolver o problema da galera que mora na rua, né? E é uma solução que eu acho interessante, sim, em alguma perspectiva. Mas eu acho que a situação começa a ficar cada vez mais complicada quando você para pra pensar que tem nego que usa droga que quer ficar na rua, tá ligado? E aí que complica a situação. Esse que é o pulo, né? Tá, você vai construir os prédios. Você pode usar isso pra resolver as favelas, por exemplo. Tipo, talvez alugar. Alugar não. Talvez fazer, tipo, um empréstimo do governo, alguma coisa assim, pra mover a galera da favela pros blocos soviéticos, pra prédios grandes, assim, com espaço. É melhor do que morar na favela, com certeza, né? Menos insalubre. Mas, tipo, sei lá. Tem várias complicações. Tem várias complicações, saca? Tem nego que vai fazer merda, sabe? E o medo constante de um conflito nuclear, bem como esses elementos se encontram nas animações a partir de Eu tô ligado que imagens teve esse caso, eles chamavam de Singapuras, né? Que era modelo de Singapura. Que aí deu merda, né? Os prédios que eles construíram pra galera morar. Não deu certo, chamavam de Singapuras, eu sei da solução. A presença policial. Mas tem que ser grande. A presença policial tem que ser grande, né? Eu acho que uma coisa que o Brasil. Ele vai ter que aceitar pra ele conseguir melhorar. É que a gente precisa de um pouco mais de força pra lidar com infrações, né? A gente tem uma cultura muito grande de desrespeito à lei. No geral, não tô falando, tipo, crime, especificamente roubar celular. Eu tô falando de nego que vandaliza, coloca chiclete no USB, tá cagando pra regra, grita. Esses dias eu vi um vídeo, cara, que o cara pegava, começava a bater na porta do ônibus, cara, pra sair, tá ligado? E pra criar uma... Não adianta, pra criar uma sensação de ordem, o reforço da lei é necessário. Então, todo mundo desrespeita. É um desrespeito coletivo, tá ligado?
Todo mundo se desrespeita. Então, tipo, precisa ter mais. A gente precisa reforçar uma cultura de obediência à lei. Isso o brasileiro é foda. O brasileiro, ele tem esse problema, sabe? Culturalmente. É foda. E Anne Hart, não desiste da escola pelo desrespeito do pessoal, porque você passa só indo pra aula. R$5. Tá ligado? That's right. Frost, qual é o preço para reagir a um vídeo de 1 hora? Me avise, por favor, para eu mandar o resto. Viado, é um minuto por real, cara. Então, tipo, se você quiser um de 1 hora, você paga 55, que você pagou 5 agora, né? Eu acho que foi isso. É R$1 por minuto. R$1 por minuto. Por que eu faço R$1 por minuto? Porque eu tenho preguiça de ficar calculando, sendo bem honesto. E 50 seria muito pouco. Eu acho. Então, tipo, ficou R$1. Eu já vi gente pagando mais caro. E eu já vi gente vendendo mais barato. Mas eu não vou ficar convertendo. Bota um desconto. Sei lá, mano. Eu tô cheio de vídeo hoje. Por isso que é difícil dar o desconto por hoje. 1 hora por 50. Não, 1 hora por 50 rola. Pode ser. Isso é um desconto suave. Simbolismos para explorar temas profundos, como a crítica velada a aspectos da vida sob o regime soviético ou até o medo Não, pode ser, constante porra. dos inimigos externos. Ou seja, a Pô, gente R$5? pode perceber Suave, uma cara. pluralidade da forma que essas produções foram realizadas. Não vou morrer por R$5, tá ligado? Ia ser legal se teria desconto pro sub, né? Não, isso ia ser inteligente. Podemos começar com Ter Livre de Koziavin, sendo um curta de 10 minutos. Pô, bonita lançado em estética, hein? Olha essa porra. 1966, do famoso animador Andrew Jurevich. A história Sabe o que é pior? A União Soviética era um lugar estranho pra você produzir arte. Eu lembro que o Tarkovsky ele chegou a fugir da União Soviética, né? E eu não lembro exatamente qual a treta que o Tarkovsky saiu da União Soviética, mas eu lembro que ele tem até um filme. Qual que era? Era O Sacrifício? Eu não lembro qual filme que tinha esse tema. Tinha um tema específico sobre a questão da nostalgia, né? Não lembro o nome do filme. Eu vi os filmes do Tarkovsky meio que de uma vez e faz muito tempo. Então eu tendo a confundir às vezes um com o outro. Mas tem um filme que ele expressa certa nostalgia em relação a estar na sua terra natal. E é um negócio que, tipo, você consegue ver que, tipo, porra, pesou pra ele. Mas ele teve que fugir da União Soviética, né? Você tem aqueles caras... Os caras lá do... Qual que é o nome do... Os caras que escreveram Piquenique na Estrada, o livro de ficção científica famoso da União Soviética. Esses caras que escreveram esse livro, dois caras, eles se fuderam pra caralho, porque o que rolou? Eles passavam, eles escreviam, tipo, o livro, escreveram, completaço. Aí chegava um sensor e falava, irmão, ó, isso aqui não passou, modifica. Aí os caras iam lá, voltava, modificava, pedia de novo. Pegava a fila tudo de novo, voltava. Outro sensor chegava e via outras coisas que não foram ditas na primeira inspeção. Isso aqui não tá legal. Voltava, escrevia. Outro sensor pegou e pedia pra revisar. Eles ficaram nesse rolê por anos, até que eles conseguiram lançar Stalker. Todo cortado, todo diferente do que eles queriam. Era uma merda, era um lixo completo isso. Aí só depois, quando acabou a União Soviética, que eles conseguiram lançar o livro do jeito que eles queriam lançar. Eu tô falando de Stalker, né? Eu gosto muito do jogo. Mas é Roadside Picnic, eu sou cracudo, perdão. E só no final eles conseguiram lançar o Roadside Picnic completo, né? Do jeito que a gente conhece, né? E é bizarro, porque eu acho que tem esse problema severo, né? Tem esse problema gritante quando você vai falar de União Soviética. E eu acho que, especialmente na bolha web comuna, a galera ignora pra caralho, porque web comuna, eles amam ignorar fatos inconvenientes, e esse é um deles. Que, tipo, cara, a União Soviética às vezes era uma merda pro artista. Às vezes era um lixo. Às vezes era tinha vezes que era boa? Tinha vezes que era boa. Tem bons filmes soviéticos. O cinema soviético é muito bom. Mas isso não significa que era uniformemente bom pra todos os artistas, especialmente que esse sistema de censura não causava inconveniências insuportáveis. Esse é um exemplo de uma inconveniência insuportável. O cara não podia publicar o livro dele porque nego pedia pra mudar coisas diferentes a cada vez, porque a arte é interpretativa, quem diria? O cara vai ver o problema numa coisa que o outro cara não vê, e o outro cara viu o problema numa coisa que nenhum dos três viu. Então, tipo... É uma pica. Uma pica. Uma pica, sabe? Essa situação dos irmãos. Dos irmãos Luva de Pedreiro lá da União Soviética, não sei o nome deles. Eu lembro que um deles se chama Boris alguma merda. Sei lá.
alguma merda assim. Não sei russo, não sei nada de russo, não sei nada de porra nenhuma. Mas é uma situação que faz você pensar, tipo, essa coisa de regulamentar a arte. Ai, não, mas isso aqui não pode. Cara, isso dá um rolo tão grande, tão grande. Pelo amor de Deus, Strugatsky, obrigado. Isso dá um rolo tão grande, os caras se fudendo pra lançar um livro que é aclamado no mundo inteiro hoje em dia. Hoje em dia, Piquenique na Estrada é publicado no mundo inteiro, é um puta livro que todo mundo gosta. E teve todo esse rolo, tá ligado? É foda. É foda. É foda. Perdão. Hoje eu tô fudido. Vamos dar play. A história segue Kozievin, que recebe uma ordem do seu chefe de encontrar o seu colega de trabalho chamado Sidorov para informá-lo que a caixa chegou. A partir disso, Kozievin vai pela direção indicada, sem desviar do percurso, onde ele passa por diversos Já leu cenários. Lolita? Nossa, faz muito tempo, né, já. Cantei. Vale a pena ler, cara, mas é um bagulho que te deixa desconfortável, cara. Tipo, eu não sei se... E não é nem pelo que você imagina, porque eu não acho que o livro é desse jeito que você imagina, quando você fala Lolita. Não é. Mas ele é desconfortável porque ele te bota numa situação desconfortável, ele te bota dentro do mundo desconfortável, é isso que eu vou te dizer. Mas é um livro que vale a pena, cara. É um livro que vale a pena. Não é um livro ruim, tá? Vou dar play. Roteiros de obras, desertos e até o mar, mas sem questionar nada E se você for ver a adaptação de cinema, a do Kubrick é muito boa, e eu gosto da do Kubrick. está acontecendo, somente fazendo uma simples pergunta. Você Eu vi a do Kubrick, cara, faz muito tempo, eu acho ela muito bonita. Ela é muito bem feita, eu acho a estética muito boa, cara. viu Sidorov? A caixa chegou. A animação termina com Kozievin dando a volta ao mundo e voltando para o ponto de partida, com Kozievin sentado em torno da sua mesa. Ou seja, depois disso ele está pronto para executar qualquer tarefa, sendo esse o problema. Não só a estética, animação com- mas tipo... O jeito que o Kubrick consegue não ser vulgar em nenhum momento ou desrespeitoso com a situação, que é uma situação pesada. Ele não é vulgar, ele consegue fazer uma situação que você entende que o cara tem uma atração por uma pessoa que não devia, né? Meio Diri. Mas eles não mostram nada do que é feito de tão grotesco. E faz sentido com a ideia do livro. Do cara, tipo, tá tentando contar o lado dele, né? A gente conhecer só o lado dele da história e achar que tá tudo completamente ok porque a gente só tá ouvindo o lado dele. Ele quer convencer a gente. Então, vendo a perspectiva dele, é como se omitisse as coisas erradas, mais erradas. É um filme interessante. Como ficou perceptível, fala sobre as relações de trabalho, como a alienação e toda a burocracia que há em volta, já que em momento algum Kozievin questiona sobre o que ele está fazendo, seguindo somente pela ordem que o foi dado. Além disso, seu visual, como imaginado, se destaca bastante, trazendo consigo uma forte influência do surrealismo europeu, caracterizado em explorar o subconsciente e da imaginação plena do indivíduo. A animação também possui fortes influências do construtivismo soviético, que foi um movimento artístico e arquitetônico marcado pela geometria e abstração, além também de outros. Eu acho que no caso que eu tava querendo falar era movimentos construtivismo que faz a e não brutalismo, naquele caso, né? animação em si possuir uma combinação artística bem única, algo característico dos trabalhos de Andrew. Ball of Wood foi um projeto do animador Nikolai Siribyakov, sendo feito a partir do uso de stop motion e em certos elementos 2D. E a sua narrativa basicamente envolve uma senhora andarilha, onde o seu novelo de lã acaba ganhando vida em forma de uma cachorra. A partir disso, essa idosa acaba fazendo uso dessa lã para fazer as mais diversas coisas, inclusive até uma casa. Mas tudo muda quando algumas pessoas começam a espioná-la pela janela, onde elas acabam invadindo sua casa e ela esconde a cachorrinha às pressas. Mesmo assim, continua usando a lã secretamente e no momento em que ela tenta criar um rosto rejuvenescido para si mesma, a lã se esgota.
Frustrada, ela expulsa a cachorrinha, que foge, e durante a sua fuga, desfaz todas as criações da senhora, até mesmo ela própria. O curta de Nicolai vai explorar bastante temas como a solidão Cleidson e a Cavalos melancolia mandou adulta, por R$1. exemplo. E isso se Salve segura Frost, minha bastante mina pelo inventou de assistir Netflix na minha TV hoje, logo menos vou mete 2 socão na boca dela. P joga Sonic 2006, a masterpiece dos videogames. Um abração, ai boa live, Deus te abençoe. Deus te abençoe, cara. Deus abençoe sua namorada. Espero que ela esteja bem, viu? É da cadeia, cara, porra. uso do silêncio, gerando esse ar mais introspectivo. A animação, bem como foi bastante influente da chamada poesia animada, um movimento proporcionado pelo estúdio animado soviético Soyuz Multifilm, que valorizava histórias do tipo. The Tale of Tales é um conto que acompanha um pequeno lobo que percorre diferentes histórias marcadas por temas como memória. O art style dos guerra, bagulho é infância foda, e né? Muito estiloso, cara. Os caras diferente é das foda demais. duas animações citadas anteriormente, esse curta adota uma narrativa fragmentada. Olha esse estilo artístico em bonito, que cara. o lobo atua apenas como um espectador desses momentos. Grande parte da obra é conduzida pelo silêncio, pontuado apenas por músicas de fundo ou sons sutis de gestos e ambientes. No entanto, no ato final, o lobo canta uma canção para o bebê que resgatou, encerrando a jornada de forma poética. A animação também é uma produção do já mencionado estúdio Soyuz Multifilm, sendo um trabalho do animador e diretor Yuri Nostin. Pera. Só aí? Só aí? Só aí? Só aí? Só aí? Que? Só aí? Soyuz Multifilm, sendo um trabalho do animador e diretor Yuri Nostin, onde a partir do uso da técnica de sobreposição de camadas de vidro, dá um aspecto bem único de profundidade, e também da animação por recortes, gerando em um resultado técnico bem único. Com isso, junto com a sua história, a produção foi extremamente elogiada, sendo considerada a maior animação de todos os tempos pela Olympic Arts Festival de 1984. O logo do bagulho vai ser tipo um Soy Jack, tá ligado? Aquele soy lá. Um fato curioso é que ela foi homenageada no videoclipe da música Girls in the Sea, da dupla australiana The Presets. Já sou inscrito, pô. The Glass Já viu Harmonica Planeta Fantástico? mostra Já a na época da música de faculdade. Uma harmônica de vidro, sendo A esse primeira. um instrumento musical marcado por produzir sons etéreos e cristalinos ao se friccionar os dedos. E no curta, esse som consegue Irmão, exercer uma na moral, na época da primeira faculdade, eu era muito hipster, cara. Eu era um hipster muito chato, cara. E eu era aquele hipster chato mais padrão que você conhece. Era tipo, ai, hoje eu quero ver a cinematografia do Tarkovsky. Ai, quero ver Planeta Fantástico. Quero ver Planeta Fantástico. Ai, não sei o que. Hoje eu vou ver curtas que vão passar na minha faculdade. Eu era assim, eu parava pra ver curta. Eu parava pra ver curta de estudante. Tinha muita coisa interessante, vale a pena. Tipo, foi uma experiência engrandecedora. Mas eu era uma pessoa insuportável, tá ligado? Porque são coisas boas, mas são coisas boas que eu associo a pessoas chatas hoje em dia. São coisas tipo, pô, você gosta, legal, mas tu é chato pra caralho. Tipo, Angel Zag é por isso também. Tipo, eu acho que todo mundo que já foi muito assim, eventualmente... Não, curta de estudante vale pra caralho. Se você quer ter ideias estéticas, tem ideias muito interessantes em nomes diferentes. Ideias diferentes que você tem ali que às vezes abrem tua cabeça pra você produzir uma arte legal. Era de design de games. Aí, tipo, tinha a animação no mesmo prédio. E eles tinham um festival de curtas que eles faziam numa sala de animação. Num cineminha que tinha lá. E era bom pra caralho. Já viu Mil e Uma Noites do Yoshitaka Amano? Eu nem sabia que ele tinha feito uma coisa assim. Que louco, cara. Cara, resfriado do caralho, irmão. Puta que pariu. Caralho. Puta, eu odeio ter resfriado. Bom, vamos lá.
enorme influência entre as pessoas. Porém, um homem estranho, usando uma roupa toda escura, aparece e quebra esse instrumento. E a partir daqui, o lugar que era calmo e harmônico se transforma totalmente, revelando o pior dessas pessoas. Eu acho que a coisa que me tirou da cultagem, né? Da cultagem, pô, eu Suda 51, inspiração de vida, não sei o quê. Quem me tirou da cultagem foi Visual Novel. Visual Novel eu li. E eu fui no mais puro preconceito. Eu fui tipo assim, pô, eu queria ler Dizirê. Eu achava foda os bagulho e tal. De magia. Eu achava o design dos personagens lá, os caras tudo fodão jogando poder. Eu falava, pô, isso aqui deve. Eu tinha muito amigo que gostava e que insistia. Lê Dizirê, Dizirê é foda, lê Dizirê. E eu gostava de Fate quando eu era mais jovem. Eu tinha assistido Fate 2006 quando eu era mais jovem. E aí depois eu vi o BW, né? Eu vi os dois. Então eu tinha interesse, porque eu gostava dessas coisas. Eu não achava hiper profundo, mas eu achava legal a estética que eles tinham. Então, tipo, hoje em dia eu acho realmente bem feito. Hoje em dia eu leio Fate Stay Night, tipo, eu tô lendo, e eu fico tipo, caralho, isso é bom de verdade. Mas na época eu fui ver Visual Novel com muito preconceito. E aí, tipo, aos poucos eu ia lendo, li Dizirê, achei legal. Eu fui pra Higurashi. Aí, tipo, eu vi problemas, mas eu achava legal. E alguns problemas eram puramente problemas que eu tinha com a estética de Visual Novel. Sendo bem honesto, eram problemas estéticos. Era, tipo, não era algo específico. Era, tipo, eu não gostava. Tá ligado? Eu ficava com esse papinho. Ah, é tal baixa arte. Então, eu tinha um preconceito assim. Eu podia não acreditar em baixa arte naquele ponto. Porque eu era esquerdola pra caralho. Eu não falaria um papo desse. E apesar de eu não ser tão de esquerda, né, hoje em dia... eu não me considero de esquerda mais hoje em dia. Eu era bem de esquerda na época. E tipo... A gente tá falando disso, eu não falaria que era baixa arte, mas eu tinha um preconceito igual ao cara que falaria baixa arte. E eu acho que existe muito isso até na galera, tipo, de pós-construtivismo, letterboxd e tal. Eles têm preconceitos estéticos, eles só fingem que não tem. Entendeu? Você é religioso, né? Eu não sou mega religioso não, cara. Tipo, admiro quem é, mas eu não sou hiper. Cara, sua história não tem vírgula. Com todo respeito, eu sou muito chato com isso. Eu não consigo ler um texto grande que não tem vírgula. Eu desisto no meio. Então, desculpa, eu não vou conseguir ler. Frankfurtianismo de esquerda, de direita. Frankfurtianismo de direita. Meio resenha. Mas, tipo... Se você colocar a vírgula, eu leio, cara. Não é sacanagem, eu te juro. Eu só não consigo. Isso aqui mistura. Eu não consigo ler essa porra nem fudendo. E, tipo... Voltando ao bagulho, tipo... Cara... depois que ele, sei lá, Higurashi, o Mineko, Tsukihime, eu começava, tipo, a relevar as coisas que eu não gostava, porque eu via muita coisa boa ali. Ficava, tipo, cacete, tá, tem esses problemas e tal, alguns que eram estéticos, puramente estéticos, que eu não conseguia reconhecer que eram estéticos, mas eram. E, eventualmente, eu consegui, sabe, eu tinha coisas boas ali, que eu não, que entende, tipo, que eu não teria processado na minha época, ou melhor... Se eu fosse na má fé, eu não ia processar, porque na época cult eu tinha vários problemas com muitas coisas ali. Mas eu focava nas coisas boas, que eu achava que, tipo, o nicho tinha muita coisa boa mesmo. Tipo, 50 horas de narrativa que o cara construiu um bagulho muito foda que não seria possível em nenhum outro lugar. Eu achava interessante. Então eu comecei a ler. Na hora que eu vi, cara, eu comecei a aprender japonês e tal. Eu abandonei a cultagem. Eu comecei a, tipo, a achar que esse bagulho de cult pra caralho e tal... É um bagulho que, tipo, é muito estética. É muita apagação de pau. E nego só faz pra pegar mulher. Essa que é a realidade. Muito nego só faz pra pegar mulher. Eu não fazia. Eu fazia porque eu queria explorar arte nova. Eu sou Sigma, sou maligno. Eu sou Peaky Blinders. Mas muito nego faz pra pegar mulher, pra parecer que é foda. Ai, Bacurau, vocês viram? Nossa, amei Bacurau, tá ligado? Ai, porque fala sobre a realidade, meu, entendeu? Tem muito... Essa galera é muito assim. É muito assim. Eu já fui muito assim em algum nível. Entende? Então, eu acho... Onde eu tô tentando chegar com isso, que é meio bizarro... É que as pessoas gostam da estética da intelectualidade, em suma. Eu falo pegar mulher no sentido engraçado, expressivo, figurativo, não tô falando que é por isso exatamente, mas é por causa de aprovação social, parecer inteligente, parecer uma pessoa culta que vai atrás da boa arte, tá ligado? E que não está perdendo tempo numa cadeira assistindo filmes. Porque essa é a verdade, você está assistindo filme numa cadeira. Não tem muita diferença entre você e o cara que tá vendo Avengers, essa que é a realidade. Infelizmente é isso. E quando eu criei essa relação mais casual, especialmente por causa das visual novels, de falar, eu acho que esse pessoal é um culto estético, acima de tudo, um culto à estética, um culto à pseudo-intelectualidade,
eu comecei a simplesmente ser honesto com as coisas que eu gosto. Se eu gosto disso aqui, eu vou atrás. E eu com mais aceitação de uma estética, que antes eu tinha um certo desprezo, eu consegui desenvolver gosto por ela. E apreciar ela, entender coisas dela que antes eu não conseguia ver. Antes era tudo, isso é traço de anime genérico. Hoje em dia eu vejo um traço de Tsubahime e eu penso, nossa, esse traço, ele é extremamente retrô pra época que ele saiu. Isso aqui é um desenho relativamente retrô. E talvez isso seja pra evocar o fato que o Tsui no Sora, que é o jogo que ele tá, entre aspas, refazendo, é um jogo dos anos 90. Ou talvez seja só porque o traço do ilustrador é icônico e tem essa vibe. Eu não sei se foi pensado ou não, mas é interessante essa discussão. Entende? Coisas que eu não percebia antes, agora eu percebo. Porque no lugar de ser bonecas com cabeça de morango, virou algo que eu tenho respeito legítimo do meu coração. E eu não gosto de passar estética cult. Eu fico feliz que eu perdi esse estigma. Eu consegui perder esse estigma. Eu consegui. Eu tinha esse estigma. O pessoal me achava que eu era esse tipo de cara. Eu não sei se vocês lembram, faz pouco tempo, 3 anos. Eu tinha essa estética, nego me julgava assim. Hoje em dia eu não sou assim. Hoje em dia eu não sou o cult. Hoje em dia me vem como um cara específico. Mas eu não sou o cult. Talvez com videogame acham, você joga muita coisa diferente. Até conversarem comigo e notar que eu gosto da Rockstar, que eu joguei muito jogo da Ubisoft, eu gosto de muitos jogos da Ubisoft. Eu joguei Slop da Slop, eu gosto de FIFA. Se dá um FIFA pra mim, eu acho um jogo da hora. Eu não sou a pessoa que vai, sabe, de odiar coisas, saca? Agora eu vou pegar aqui e vou dar play nessa porra. Eu falo, eu sou o Gunner dos games. É tipo quando você bate punheta pra muito fetiche, você começa a achar coisa estranha. É isso que eu sou. Eu joguei muito videogame, eu gosto muito de videogame. Então chegou um momento que eu queria coisa diferente, porque eu cansei do normal. Só isso. Mas eu respeito o normal, a coisa mais padrão, tá ligado? Vou dar play. Roubando as peças de um relógio. Tudo só vai se ajeitar quando aparecem com uma nova harmônica, fazendo o ambiente ficar calmo e belo novamente, até o mesmo homem aparecer e quebrar novamente tal instrumento. Mas dessa vez as pessoas têm um efeito contrário, onde a partir de uma flor, elas conseguem fazer ele desaparecer e devolver as peças para o relógio. A animação de 1968, sendo mais um trabalho do já mencionado Andre, é marcada pela sua base alegórica, onde a música consegue mudar a dinâmica do comportamento daqueles indivíduos que, quando estão sem ela, acabam por revelar o pior da sua natureza, mostrando toda a sua ganância, corrupção e bestialidade, bem como toda essa representação estética se segura em um visual altamente surrealista e, embora tenha sido produzido oficialmente durante o regime soviético, o filme foi banido após o seu lançamento e isso se deu pela sua forte carga alegórica, vista por muitos como uma crítica à repressão da arte e à burocracia, fazendo com que permanecesse proibido por quase 2 décadas e voltando a circular somente com a implantação da Glasnost, que foi a política de maior liberdade de expressão e transparência governamental da União Glasnost e Soviética Perestroika. nos anos 80. Eu fiz ensino médio, porra. A última animação, a gente pode citar também alguns outros títulos, começando com a animação soviética. É sério, eu decorei essa porra por causa do ensino médio. 1968. E diferente da animação mundialmente conhecida da Disney, ela é marcada por ser bem mais trágica. Sing Teacher é um curta de 3 minutos em que um hipopótamo tenta aprender a cantar, mas sem sucesso. E após muita persistência do professor, o hipopótamo engole. E, Nossa, mas o estilo de animação deles é muito finalmente específico, aprende a nossa. cantar bem. O curta Bem foi detalhado lançado mesmo o como negócio. parte Rolê do da porra. Almanac Kaleidoscope 68, uma coletânea de curtas Almanac. metragens Acorda! soviéticos. E mais tarde foi incluído na coleção Acorda! of Russian Estamos vivendo na ditadura, por isso que foi e proibido. une obras Quer dizer, não foi, mas... significativas da animação soviética produzida entre 1962 e 1968. E sendo Hedgehog? um dos títulos Sonic? mais conhecidos do vídeo, a gente tem Hedgehog in the Fog, e a sua história segue um ouriço que vai visitar o seu amigo urso, mas para isso ele tem que passar por uma floresta com intensa neblina, e nessa floresta... A neblina é do Eggman, ele tá poluindo a floresta, filho de uma puta. E principalmente uma coruja que o persegue em determinados momentos. O ouriço está claramente com medo, afinal ele não sabe os outros perigos que se escondem na neblina, e em determinado trajeto ele é amedrontado. Pô, pra tu ver como a União Soviética era foda, cara. Como os caras tão vendendo mentiras. O Sonic no Japão. Feliz, correndo feliz, tranquilo. Esse é o ouriço japonês.
felicidade, mandando joinha. Ouriço japonês e americano. Ouriço soviético, depressão, triste, preto e branco, tenebroso, coruja do mal, neblina de poluição. Porra. Por esses animais ao mesmo tempo, o fazendo cair em um rio, Refutados. mas sendo resgatado por um peixe. O ouriço então chega à casa de seu amigo urso. Correr de tênis e pelado é uma metáfora pra liberdade que é impossível existir no governo soviético. Uma dúvida ainda o permeava. Checkmate. O que aquele cavalo fazia na neblina? Hedgehog in the Cavalos? Não, agora a União Soviética venceu. Não. Ok. A União Soviética venceu. Cavalos? Agora é bom. Fog se tornou uma das animações Homens. mais influentes desse período, dada toda sua narrativa simbólica e profundidade emocional, onde o diretor e Cara, pior que esse do Ouriços, eu gosto de zoar porque eu sou um baita de um filho da puta, essa que é a realidade. Mas esse parece legal, não parece? Yuri Nostin utilizou de técnicas Queria ver esse Hedgehog como in the Fog, achei recortes de interessante. papel, iluminação atmosférica e também da ideia múltiplas de camada, para criar uma estética onírica e poética bem única, fazendo do curta ser um dos mais marcantes tanto pelo seu visual quanto pela sua singela história. E esse é o vídeo de hoje. Eu poderia ter citado ainda mais Esse alguns vídeo foi legal. exemplos, mas eu Esse achei vídeo foi legal. mais interessante trazer esses que chamaram a minha atenção. Se você Eu acho que eu entendi melhor o modelo da ponta existencial, cara. Eu entendi. Esse vídeo eu gostei, cara. Mas talvez eu tenha gostado porque, nesse caso, eu sou bem leigo em relação a animações soviéticas. Então você me apresentar várias, assim, como uma coletânea, é um serviço que pra mim é legal, entendeu? Eu tenho interesse de ver algumas delas. Tipo, pra mim, só quero ver se são coisas legais ou não. Serviu, sabe? É uma descrição meio simples, meio tipo guia, né? Mas nesse caso eu achei interessante porque é um negócio muito obscuro. Então é bom ter uma listagem dessas coisas em formato de vídeo. Não acho. Dito isso, eu acho que o único feedback que eu daria é que eu queria ouvir mais a opinião dela sobre essas animações. Algo menos documental só. Ah, é isso. E mais tipo. Pô, eu gostei desse aqui porque isso aqui teve isso aqui, eu não gostei disso. Rapidinho, 2 minutinhos a mais, o vídeo ia ficar 15 minutos. Se eu fizesse isso. 15, talvez 18, 17. Eu acho que é a única coisa que eu mudaria nesse vídeo. Mas eu achei muito bom o vídeo. Eu achei esse vídeo bem legal. Eu acho que por ser um assunto mais obscuro, esse formato funcionou muito bem. E eu também acho que a narração podia ser um pouco mais atuada. Tipo assim, quando você lê um roteiro, tenta atuar o roteiro. Não leia. Quando você só lê, fica meio monótono. Você tem que atuar, você tem que falar: hoje, irei fazer isso aqui. Porque essa é a questão que está no fundamento de sei lá o que, da buceta, do pinto, do caralho A4. Então, tipo, você entendeu? Tem uma diferença de eu falando normal, de eu lendo, tipo, ó, Ponte Sarandi Alcaline, ligado? Tem uma diferença. E eu acho que, tipo... tenta narrar com um pouquinho, não precisa ser ânimo, mas com alguma intenção, Se for ficar calmo, faz que nem o Goulart. Fonte Sarandi Alcaline. A fonte Sarandi Alcaline é uma água muito interessante, gás, que faz muito bem para a sua saúde e é uma coisa que muitas pessoas não fazem, tá ligado? Usa o tom, usa a expressividade. Eu não sei se é porque o Goulart ele tem reação, ele tem. É que pra galera que, tipo, tá vendo no foda-se, não nota, mas ele tá lendo de modo mais soturno e tal, é proposital. Usa da expressão da tua voz, sabe? Talvez seja difícil. É que eu fazia teatro, né, quando eu era adolescente. Eu gosto dessa parte, né, de atuação um pouco. Eu acho legal. Eu acho que, tipo, é isso um pouquinho que falta, né? Um pouco mais de emoção na voz. Mas eu acho que o vídeo em si ficou muito bom. Eu tô dando críticas construtivas porque eu acho o canal da hora. Eu acho que, tipo, se fizer essas coisas assim, o canal decola pra caralho, tá ligado? Finge que tá conversando com alguém. Exato. Em compensação é engraçado, que a minha voz, eu consigo ter expressão, mas a minha cara é nula. Eu sou estoico, eu sou estátua estoica gaming, tá ligado? A estátua estoica. Eu sou estátua estoica. A estátua estoica. Foda. Enfim. Vamos pro próximo? Próximo. Esse aqui foi legal. Valeu, Denji. Porra, Denji, esse vídeo foi muito maneiro. Eu gostei.